Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o empresário do agronegócio, Carlos Ernesto Augustin, o Tete. Ele ajudou a construir parte da história do agronegócio em Mato Grosso. Fundou entidades que hoje têm influência direta em Brasília, presidiu organizações estratégicas do setor e comandou uma das maiores produtoras de sementes do país. Mas, em 2022, tomou um caminho diferente da maior parte do agro mato-grossense. Apoiou Lula publicamente em um estado dominado pelo bolsonarismo. O gesto gerou ataques, rompimentos, desgaste político e também abriu espaço para uma discussão rara dentro do setor. Existe espaço para um agro progressista? O governo Lula correspondeu às expectativas? O campo está radicalizado? E o que leva um empresário historicamente ligado ao agro a migrar do PT para o PSB e se aliar politicamente a Pedro Taques? E neste episódio eu conto novamente com a ajuda do meu amigo Rafael Machado, que escreve para o Caderno de Política do AD. Rafa, muito obrigado por ter aceitado mais deste convite e seja bem-vindo. Olá, Ayrton, eu que agradeço o convite. Vamos para mais um bate-papo. Ótimo. Tete, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, estar aqui para falar um pouco da trajetória do senhor, da atuação também no mapa nesses últimos anos e como que está a preparação aí do PSB, do campo progressista em Mato Grosso para as eleições de outubro. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado. Muito boa a tua introdução. Eu queria começar comentando um pouco da minha trajetória empresarial, agrícola, aqui no Mato Grosso. Saí do Rio Grande do Sul em 81, vim para cá, logo depois de terminar a faculdade. Iniciei a exploração de agricultura aqui, numa situação que naquela época realmente nós tínhamos muitos problemas. Nós não tínhamos nem variedades de soja. Nós tivemos que estimular, através da Fundação MT, da Embrapa, trazer variedades adaptadas. Eu costumo contar que é até difícil a gente acreditar isso, mas a gente ensacava soja em saco de juta, botava dentro do saco de juta, e o único lugar que tinha para comercializar soja era no Paraná, tinha que mandar para o Paraná para vender. Então, assim, era muito pouco a área plantada, a tecnologia era muito baixa, então nós tínhamos tudo que era tipo de problemas. Bom, os anos foram passando, as coisas foram andando, e eu vou dizer que um viés ali da minha vida se deu na época do Fernando Henrique, do Plano Real. Porque houve uma desvalorização cambial no Plano Real que praticamente quebrou toda a agricultura do Brasil. Mas quebrou, não sobrou nada, não sobrou ninguém. Quem estava ali já estruturado assim, foi dormir bem e acordou quebrado. Todo mundo aconteceu isso. Eu morava na fazenda, morei 10 anos na fazenda, como eu digo, só ia para a cidade para cortar o cabelo e ir no Banco do Brasil, e o resto eu ficava lá. E aí eu tive que ir para a cidade e como é que vamos resolver? Aí eu comecei a participar de sindicato, de associações, e com isso comecei a ir a Brasília, comecei a ver a importância que tem a política em resolver os problemas. O Fernando Henrique fez um plano de securitização, e eu participei efetivamente disso, rodei o Estado, acabei me transformando numa liderança. E nós, no Mato Grosso, saímos muito bem, fizemos negociação com o Jonas Pinheiros, que era o nosso... Na época ele era federal, não era nem senador, e nos ajudou muito. E eu aprendi que a política é o caminho para a gente resolver os problemas. O caminho é Brasília e a associação é a solução. Então, participei da AMPA, fui presidente da AMPA aqui, fui fundador da AproSoja, a AproSoja até hoje, depois a AproSoja Brasil. Uhum. Mas o principal que aconteceu é que a gente começou a ir tanto a Brasília e ver que não dava para bater de porta em gabinete de deputado. Ia para Brasília, ficava um dia e falava com 2 deputados. E com isso surgiu a ideia de criar esse fortalecimento da frente parlamentar. E eu vou te dizer que eu fui um dos principais aceleradores disso. E hoje se transformou numa potência tão grande que
rivaliza com partidos. O governo, quando quer aprovar alguma coisa, se não tiver a conivência da frente parlamentar, ele tem muito problema, né? Então, criou uma força extraordinária. Eu conheço tudo. Eu fui um presidente que organizou, fez estatuto, botou as associações para dentro. Eu acompanho aquilo hoje. Acho que nós, na terceira, quarta casa, sempre foi aumentando a sede. Hoje nós estamos na quinta sede, cada vez maior, lá no Lago Sul, porque precisa de estacionamento, é impressionante de ver O senhor fala do Instituto Pensar, o Instituto que apoia que a dá frente parlamentar, o suporte técnico para a frente parlamentar. Então, realmente, isso foi nós aqui do Mato Grosso que fizemos. Para tu ter uma ideia, o Sérgio de Marco foi presidente, eu fui presidente, o Ricardo Tonsic foi presidente, 3 pessoas do Mato, o Nilson Leitão também foi presidente. Então, o Mato Grosso teve uma atuação muito forte na frente parlamentar, até hoje, né? Embora hoje a maioria dos deputados e os presidentes, enfim, a diretoria são um lado oposto ao meu na política, mas eu continuo me dando bem com todos eles, tenho assim, maior respeito e eles por mim, e isso é muito bom, que a gente consiga conviver com diferentes, com uma ideia maior que é a agricultura. Então, essas coisas todas para o Mato Grosso foram fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Assim como a AMPA, assim como a ProSoja. Tem umas coisas que a gente tem que comentar. As associações do Brasil, as que tiveram engajamento e força da agricultura, claro, não arroz, que nós não botamos arroz. Algodão e soja nasceram no Mato Grosso. E depois se transformaram em associações nacionais. O senhor acredita que os produtores aqui de Mato Grosso, eles já eram politizados e entenderam essa necessidade, como o senhor disse? Ou foi também um processo de o senhor e mais um, e aí foi convencendo os outros produtores sobre essa importância? Eu acho que a questão nossa no passado nunca foi da politização, mas sim da necessidade. Da necessidade de somar forças para atingir objetivos. Nós tínhamos problema técnico, variedades de soja. Nós tínhamos problema de estrada, terríveis. Nós tínhamos problema de financiamento. Nós tínhamos tudo que é tipo de problema. Então, na época, eu mesmo, até pouco tempo atrás, eu nunca pensei em partido, em política. Nós sempre fomos da agricultura. Não interessa que partido. Não tinha nem questão do campo ideológico, mal esquerda, sabia, direita, até centro. hoje. Os presidentes, a diretoria da frente parlamentar, eu tenho que perguntar para ele que partido ele é, porque eu não olho para ele como partido, eu olho ele como eu conheço há anos, todos eles, o Reis. Agora acabei no hotel aqui, encontrei um assessor da Tereza Cristina, uma beleza de pessoa, que foi ministra da Agricultura e hoje está no PP, né? Ainda mais hoje está no PP, é um dia ruim de estar no PP hoje, né? O que aconteceu. Mas assim, essa questão ideológica e política e polarizada é mais recente. Isso não existia. Isso passou a existir com o Bolsonaro, antes isso não existia. Mas o que você acha que foi o fator principal para esse campo se tornar muito político? Você falou assim, a questão do Bolsonaro, mas teve outros elementos, alguma coisa que aconteceu dos governos do presidente Lula, o primeiro, o segundo do governo Dilma, para fazer que esse campo se tornasse mais conservador, mais de direita? Eu vou dar minha explicação. Eu acompanho toda a política agrícola desde 81. Os governos do PT, ou de esquerda, ou do Fernando Henrique, sempre foram muito adequados à agricultura, extremamente adequados. Se nós se lembrar do governo da Dilma, a Dilma fez Finame, máquinas agrícolas, a 2% ao ano. Ela causou um problema, ela criou um crédito tão barato, que teve para caminhão também, que encheu de caminhão o país. O Neri foi ministro naquela época, criou um programa de armazenamento que até hoje está vigente, que é o PCA, não tem outro programa, que é um juro muito bom, que foi criado no governo da Dilma. Então não existe isso. Às vezes eu vejo as pessoas falando que o governo do PT odeia o agronegócio. Nunca vi isso. Nunca vi o Lula dizer isso. Mas o Lula chamou alguns agricultores de fascistas. Né? Eu, inclusive, fui no jornal, eu puxei a orelha, não faz isso. Bom, mas isso foi depois do
do 8 do 1, aquilo foi horrível, e que teve financiamento da agricultura, todo mundo sabe que teve mesmo. Né? Então, assim, fizeram por desconhecimento e tal, mas houve isso. Mas eu posso te dizer com segurança que o governo Bolsonaro foi péssimo para a agricultura. Péssimo, e eu vou dizer por quê. Questões internacionais. Questões, e quando eu fui falar com o Lula a primeira vez, e fui motivado por isso, questões das relações de países com países. Eu lembro, a Tereza, uma beleza, ela era ministra da Agricultura, ela tinha que ir lá apaziguar o Bolsonaro falando de China, falando mal da China. Ora, é o nosso principal, que 70% das nossas exportações, como é que vai brigar com a China? É uma coisa insana, né? As questões ambientais, né? O mundo exige. Eu agora fiquei 3 anos e meio no Ministério da Agricultura, viajei o mundo inteiro, fui para a China, para a Europa, para isso. Nós somos cobrados pelo mundo inteiro. E nós somos bons nessa matéria. Nós somos muito bons. Não tem o que nós ficar se defendendo, não tem o que nós ser contra o Código Florestal brasileiro. Nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo bem feito e transformar isso em dinheiro e não em briga. Você não tem que brigar com o que o mundo quer comprar. Você quer vender, você tem que vender o que o mundo quer comprar. E não tu querer impor o que tu quer vender. E nesse sentido até quero contar para você. Comecei um trabalho lá no Ministério com a China de nós fazer uma espécie de um combinado de sustentabilidade para os produtos brasileiros que vão para a China. Porque as pessoas dizem assim, não, a China não quer saber de sustentabilidade, a China quer só saber de dinheiro mais barato. Não é verdade. Eu fui várias vezes nesse tempo que eu ia 2, 3 vezes por ano para a China. A China está tomando o lugar dos Estados Unidos de ser uma consciência ambiental do mundo. Olha o que eu estou falando. A China está tomando o posto dos Estados Unidos nesse sentido. Se eu contar para vocês que me relatou um colega nosso do Ministério, o que ele viu na pecuária chinesa de cápsulas em cima de bois em confinamento para medir a emissão de carbono. Eu digo, mas isso aí é experimental que tu viu. Eu disse, não, eu fui em 3 confinamentos, 3 tinha. E para que eles fazem isso? Para informar o banco. Mas para quê? O banco dá um juro mais barato quando emitir menos. Olha o nível. Nós isso estamos falando da é China. Uma política de Estado deles, né? Mas é óbvio, todo mundo. Então, nós temos que se preocupar com isso. Aí começa uma briga do pessoal de direita com o PT sobre sustentabilidade. Não tem que brigar. A gente tem que ver o que o mundo quer consumir. E se o mundo vai te pagar, o que tu tem que fazer? Tu tem que cobrar mais pelo aquilo que tu faz. E não querer não cumprir um regramento que não é um regramento, que é uma tendência mundial, que não tem como tu... Agora o cara começa a discutir se tem ou não tem mudanças climáticas, pelo amor de Deus. O cara quer negar, não, isso aí não está acontecendo. Vamos ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não tem como negar. Então, assim, isso aí me incomoda. Isso aí me incomoda e eu vou dizer agora, por que então criou-se um polo digamos assim, de agricultores que são radicais, que são de direita e tal. Agricultor não é de direita nem de esquerda. Um pequeno agricultor, eu mesmo que vim lá do Rio Grande do Sul, nós viemos aqui para trabalhar. Não queremos saber de direita e esquerda. Nós queremos saber de produzir bem. Mas por que ele ficou polarizado? Aí eu digo, mesmo lá na frente parlamentar, alguns deputados, eles criam a ameaça do MST. Bom, o mundo vai acabar. Invasão de terra. Essa tal da insegurança jurídica, né, para o setor. Eu vi não vou falar o nome aqui, um colega meu que perguntava para ele, o que mudou com o governo Bolsonaro? Ele disse, agora eu posso ir para a fazenda e dormir, porque antes eu ia lá e eu suava frio, porque invasão... Achava que o MST ia bater na porta ali, na porteira. O cara é vizinho meu, eu digo, mas eu não sei em que mundo ele está vivendo. Porque eu nunca tirei a chave do contato no carro quando fui para a fazenda. Aliás, não tem chave na porta da casa da fazenda. Não tem chave, nunca teve chave. Nunca tive medo nenhum. E aí com outro colega que eu fui falar, ele diz assim, não, mas eu não posso te apoiar, não posso apoiar.
Por quê? Não, por causa das invasões. E eu perguntei, mas onde? Que invasão? Onde? Aí ele é do Rio Grande do Sul, disse, não, mas tu não se lembra lá no Rio Grande do Sul, lá na Encruzilhada Natalina? Eu digo, cara, isso foi no governo do Brizola, lá no Rio Grande do Sul. Me fala uma invasão que houve no Grande Rondonópolis ali nos últimos anos. Não existe. Não existe. Então, vamos lá. Tem insegurança jurídica no Mato Grosso? Tem invasão de terra em terra produtiva? Eu não conheço. Eu conheço uma conversa sem pé nem cabeça que cria essa digamos assim, esse folclore e essa necessidade. Temos alguns enroscos com questões indígenas? Claro que tem. Tem áreas indígenas, tem que respeitar. Mas isso é motivo de não desenvolvimento do Estado. Aí tem um outro problema, que tem pessoas que se aproveitam disso para ganhar dinheiro. Né? Compra uma área que tem problema ambiental, uma área que tem problema de divisa com o índio, muito barato, e depois cria um fato político, financia um deputado para defender ele, porque ele comprou uma terra que foi desmatada ilegalmente e ele quer legalizar, aí ele se faz de vítima. Isso é muito comum e nós temos que cuidar disso. Nós não estamos aqui como agricultor para defender meia dúzia de gente que quer fazer da grilagem um fato político que não existe. Então, assim, eu acho que com o advento aí do bolsonarismo, houve e há deputados e políticos que se especializaram em criar esse medo, esse temor das questões ambientais, temor das questões jurídicas, de invasão, de insegurança. Não, porque o Brasil vai virar uma Venezuela, porque a tua terra vai ser tomada, porque teu apartamento vai lá. O que aconteceu com o governo PT? Não aconteceu coisa nenhuma. Então, assim, realmente isso é muito ruim, essa polarização. E volto a dizer, o governo do Bolsonaro não fez nada pela agricultura. O que aconteceu no governo dele, durante a pandemia, houve uma explosão do preço das commodities, que beneficiou todos nós, sem dúvida. Por quê? Porque todo mundo queria comprar, porque tinha problema no porto, tinha problema, todo mundo queria fazer estoque, explodiu os preços. Mas sobre o ponto de vista do comércio e relações internacionais, foi um desastre. E eu vi muito isso agora, quando eu viajei várias vezes acompanhando o ministro, e, claro, houve um bom trabalho do Ministério da Agricultura, mas o grande trabalho foi o sorriso do presidente Lula. Esse foi o grande trabalho. O presidente Lula ele é benquisto no mundo inteiro. Basta ver, ele voltou ontem de Washington sorridente. Com quem? Com um direitista do mais alto calibre. Né? Eu digo um Hitler, o novo Hitler. Né? E ele foi bem recebido, enfim. Então, assim, essas questões ideológicas aí, eu vou dizer, isso foi plantado. Isso foi plantado, o agricultor engoliu isso. Isso não é da raiz da agricultura e cria-se um medo, desnecessário, terror, né? Desnecessário. E dentro dessa pauta, o que eu quero dizer também é que eu me preocupei muito com sustentabilidade quando eu estive lá no Ministério da Agricultura. Criamos alguns mecanismos de custeio. Essa é a pauta do futuro. Porque o mundo, eu não vou dizer que sobra alimento, mas também não falta, porque é dinheiro. Mas vai chegar um ponto em que os mercados vão ficar restritos. Vem cá, que produto que tu tem? Qual é o teu grau de sustentabilidade? Qual é a tua emissão de carbono? Tá? Eu mesmo sou produtor de semente, eu estou lançando aí semente com carbono zero. E são pautas importantes, necessárias para a agricultura no mundo. Então... E não dá para ir contra essa tendência mundial, né? Eu acho que é uma burrice. É uma burrice. Agora, os Estados Unidos fazem o contrário. Mas ele tem problemas por fazer o contrário. Né? Os Estados Unidos se retirou do Acordo de Paris. Os Estados Unidos se retirou. Agora, há pouco tempo, eu tive um congresso em Bremen, na Alemanha, sobre algodão. Os Estados Unidos se retirou do Congresso Internacional, de várias
mesa negociadora, será que isso é bom ou isso é ruim para ele? Eu tenho certeza que é ruim para ele. Ele tinha muitos países amigos, agora ele tem muitos países inimigos, né? Então, essa pauta ambiental não tem como fugir disso. Nós temos que ir para esse lado. Tete, antes da gente continuar, só um recado a quem está nos assistindo é que este episódio está na íntegra em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Estúdio OD ou então pode olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E segue a gente também aqui no YouTube, assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com familiares e amigos. Tete, a gente, nesse começo, falou da participação do senhor na fundação de algumas entidades, como a ProSoja, o Instituto Pensar Agro. Hoje, quando o senhor olha para o tamanho político que essas entidades ganharam, né? O senhor sente orgulho do rumo que tomaram ou acha que parte delas perdeu o caráter técnico e ficou excessivamente ideológico? Bom, quando nós fizemos isso, eu participei de tudo. Aliás, eu fui o principal fundador da ProSoja. Eu jamais imaginava que nós ia criar uma associação que ia ter lado político, que ia financiar manifestação política em Brasília. Não vou dizer que fez ou não fez sobre golpe, porque não é eu que vou julgar isso, mas ficou evidente uma participação política. Não era esse o nosso objetivo, nunca foi, né? A ProSoja ela tem um recurso hoje de 150 milhões. 150 milhões. Fundo esse que eu ajudei a criar, né? Que hoje está se discutindo a constitucionalidade desse fundo, porque esse é um fundo privado, com um imposto público administrado por um privado. Já viu isso? Alguém cobra o imposto e você vai administrar, você privadamente vai administrar. A ProSoja comprou um avião, um Turbo S para sua diretoria. Ora, eu não sei se o governo do estado tem avião à sua disposição ou tem que alugar avião quando precisa. Então tem exageros aí que não tem tamanho. E participação política não é o foco de uma associação. A associação tem que cuidar de coisa técnica, a associação tem que cuidar de promoção internacional. Eu tenho experiência e vejo muito o que os Estados Unidos e a Austrália fazem. Os Estados Unidos, existe uma participação, uma espécie de imposto, a Austrália também, nos Estados Unidos se chama check-off. Ele tem 2 objetivos: técnico, pesquisa e promoção internacional. Só. Político, proibido. Proibido. E nós estamos fazendo o contrário aqui. Nós estamos deixando a promoção internacional e o técnico de lado e gastando dinheiro no político. Não está certo. Não está certo. Funciona os Estados Unidos e a Austrália, a sua promoção internacional? Funciona, eu conheço. A Austrália, principalmente. A Austrália é um fenômeno. Fenômeno da promoção dos seus produtos. Eu, esse tempo, estive na Austrália. Pessoal, eu fui num restaurante e fui ver lá filé isso, filé aquilo, com o nome deles dos steaks, né? Uhum. E daí tinha umas estrelinhas do lado. E eu não sabia o que era. Tinha de 2, de 3. O que é isso? Era um nível de gordura conforme o tipo de confinamento. Olha o grau de sofisticação que eles fazem com o mercado da carne. O que é isso? É a promoção do produto, não é produzir carne. Lógico que nós estamos satisfeitos de vender volumes grandes de carne para a China, mas seria muito melhor se a gente pudesse ter também participado do mercado de valor agregado. Mas como é que tu faz isso? Promoção internacional. Promoção internacional. A ProSoja faz isso? Não, não faz. A ProSoja financia pesquisa? Não, não faz. Nos Estados Unidos faz pesquisa e promoção internacional. Nesses últimos anos a gente viu a atuação muito forte, por exemplo, em algumas pautas políticas, como a moratória da soja. O senhor acredita que eles não atuaram corretamente aí em favor da Olha, eu vou dizer o seguinte, a moratória da soja foi uma intervenção privada em cima da produção. Os fundamentos das trades foram: a Europa nos exige isso, senão nós não conseguimos vender. Tem fundamento? Tem fundamento. Né? Agora, o que as trades fizeram errado? Todas elas adotaram a mesma política. Você pode ter concorrência, uma adota uma política, outra adota outra política,
Não vejo problema nenhum. Eu não compro soja com desmatamento tal. Não tem problema. Tu não compra, teu comprador não quer. Muito bem. Mas todas fazer um combinado, combinado, está errado. Nisso eles estão errados. Agora, que cumprir uma função ambiental importante, cumpria. Porque acabava fazendo o serviço que às vezes o governo não consegue fazer. Então, o que eu acho? Tem que acabar, sem dúvida, já acabou. Mas o governo, as coisas governamentais têm que ser mais efetivas vamos dizer, na fiscalização do desmatamento ilegal. E pode ver que o maior problema que tem sobre desmate ilegal, é o próprio governo, não importa que governo, que ele faz mal o serviço. Quando ele faz mal o serviço, ou quando ele não faz o serviço, ele deixa todo mundo desagradado. Tete, a gente teve recentemente aqui o Flávio Bolsonaro participando da Norte Show, e que é uma feira do agronegócio e que acaba virando uma questão muito política, né? Principalmente aí para o campo da direita e extrema direita. E nessa ocasião ele retomou um discurso muito forte contra demarcações indígenas e regulações ambientais, né? Esse discurso, na visão do senhor, ainda mobiliza o produtor rural porque há um medo real ou porque virou uma identidade política do setor? Nós acabamos de falar, meu pensamento sobre isso. Eu acho que esse mito, que esse medo, isso é coisa fabricada. Isso não existe. Agora, que o governo, seja ele do Bolsonaro, seja ele do Lula, ele tem que zelar pelas boas práticas ambientais do país, é óbvio que tem que fazer isso. E não é porque um agricultor não quer, porque ele se sente diminuído, ou porque ele comprou uma terra irregular e quer regularizar para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa bem simples. Quanto é que vale um hectare de floresta sem desmatar? Não vale nada. Quanto é que vale depois de regularizar a produção de soja? Vale muito dinheiro. Entendeu qual é a diferença? Então, assim, nós não podemos perder. O Brasil é muito bom. O Brasil é muito bom em sustentabilidade. O Brasil é que se vende mal e seus próprios agricultores fazem o serviço errado. Se nós já temos a melhor legislação ambiental, Código Florestal do mundo, é só nós respeitar, é só nós vender essa imagem. E normalmente o agricultor não é contra o Código Florestal. Ele quer abrandar um problema pessoal dele. Não é por aí. Não é por aí que nós vamos chegar. Então, assim, que existe sim principalmente no Centro-Oeste, essa polarização de direita contra as questões ambientais, de desmatamento, existe. Mas para mim são fabricadas. Para mim são fabricadas. Um agricultor... Eu nunca me desentendi lá em Brasília com a Marina. Todo mundo, o agricultor fala, a Marina como fala com o diabo. Ela sempre diz, 98% dos agricultores cumprem a legislação. 98%. 2% não cumpre. Nós não podemos fazer política para 2%. Uhum. Você acredita que essa parte das lideranças de direita não se aproveitam desse temor que existe dentro dos produtores, essas questões de levantamento de pautas ambientais, pautas indígenas, para poder se favorecer, sabendo que tem esse temor, tem essa preocupação do setor? Você acha que não se aproveitam disso? Você resumiu o que eu disse, exatamente isso. Assim, o céu vai cair na tua cabeça? Precisa botar escola? O céu não vai cair na tua cabeça. Mas alguém pode te convencer que se ele não estiver lá em Brasília, o céu vai cair na tua cabeça. Né? Vão invadir tua terra, os índios. Aí vem um deputado e diz assim, não, agora que mudou a legislação do marco temporal, o índio chega lá e no dia seguinte não está desapropriado. Cidades inteiras foram desapropriadas, né? Nós vimos isso. Disso também. Aconteceu isso em algum lugar. Mas se tu cria esse terror todo, insegurança jurídica no campo, o que está acontecendo? Não tem nada, não está acontecendo coisa nenhuma. E como que, na avaliação do senhor, especialmente o governo atual, deveria ter atuado, ou atuou, pode atuar, para combater esse terror criado na cabeça desses produtores? Olha, que aparentemente não mudou muita coisa. Eu conheço bem esse tema, né? E realmente é difícil, sabe? É difícil
Porque, na verdade, eu vou dizer o meu pensamento, eu tenho falado isso muito porque a gente convive com as grandes empresas, com a Bayer, com a BASF, com a Corteva, com a Syngenta, até porque eu tenho essa expressão nacional, a gente viaja o mundo e tal. E eu sempre digo para eles fazem muitas promoções, viagens. Agora mesmo, semana que vem, eu vou para a Austrália, a convite de uma empresa, exatamente para olhar como é que a Austrália faz o check-off, que é o imposto, promoção internacional. O que eu digo para eles? Digo, pessoal, vocês dão todo um suporte intelectual, técnico, tal, para os grandes produtores, aqueles que dão mais dinheiro para vocês. Agora, vocês não se importam com o agricultor médio lá de Sorriso, lá de Sinop. Se vocês levassem esse pessoal para ir na China para ver como é que é o mercado, para ir na Coreia para ver como é que é o mercado, provavelmente eles iam voltar para o Brasil um pouco melhor educados sobre o que é o comércio. Eu aprendi isso, porque como eu fui presidente da AMPA há muitos anos atrás, nós fazíamos muitas, ainda continuamos fazendo muitas missões internacionais para promoção do algodão. Pessoal, então nós fomos na Coreia. Aí o cara de uma indústria da Coreia trouxe um saquinho e botou no saquinho assim, tinha um papel de bala menta, aquelas verde. E estava lá o nome da lavoura, da onde veio aquele algodão, porque é um contaminante do algodão. Inclusive era um primo meu vizinho lá. Olha o nível da sofisticação do comprador. Ele identificou no algodão um papel de balamento que atrapalha a indústria dele e ele veio denunciar para nós, o algodão que vocês estão vendendo para mim veio contaminado aqui. Aí tu começa a ver como que o mundo... Eu agora estou falando um contaminante. Mas tu imagina se tivesse resquício de trabalho escravo na produção desse algodão, qual é a confusão que isso ia causar? Eu estava no Paquistão, o industrial lá compra algodão brasileiro. Eu perguntei, por que você compra algodão brasileiro em vez de comprar algodão americano? Ele disse, porque tem selo de trabalhista. O americano não tem, e o brasileiro tem. Nós fizemos isso anos atrás. Mas para que tu quer selo trabalhista? Porque eu não posso vender para algodão uma fiação, depois vai fazer uma camiseta e tal, vai vender numa magazine em Londres, e que no futuro isso vai ver que lá atrás tinha trabalho escravo. Não pode, ninguém me compra se eu não tiver o selo, a certificação de trabalho. Veja como essas coisas são importantes. Então, o nosso agricultor, ele está preparado para esse mundo, ele conhece o mundo lá fora, ele sabe quais são as implicações de ele trabalhar numa área desmatada ou ter trabalho escravo. O Brasil está muito bom nessa questão de trabalho. Eu estou contando para vocês, o algodão fez um trabalho muito bom. Aliás, o Brasil virou o maior exportador de algodão do mundo, porque o algodão do Brasil tem uma certificação internacional muito forte. Eu ajudei a construir isso. Então, o agricultor brasileiro, ele tinha que conhecer melhor o mundo. Ele tinha que conhecer como que é importante essas práticas que o nosso governo, que o governo do PT, a Marina Silva e tal, você tem que fazer assim, a certificação e tal. Não, isso aí é bobagem, isso aí não precisa. Questão ideológica da esquerda, né? Não é isso. Isso é o mercado. O exemplo do algodão é muito característico. O Brasil virou o maior exportador de algodão do mundo. E um dos motivos é uma coisa muito simples, certificação trabalhista. Mas no mundo de hoje precisa, porque se o algodão vem da África, será que ele tem a certificação trabalhista? Os Estados Unidos têm um volume de algodão com certificação trabalhista como nós temos? Não. O país que mais tem essa certificação é o Brasil. E isso levou o Brasil a ser o maior exportador do mundo. Então, quando vem essa pergunta, o que pode fazer o agricultor brasileiro, vamos ficar mais em linha com o mundo? Eu acho que ele tem que sair. Ele tem que participar de missões internacionais, ele tem que conhecer o mercado. Porque onde é que vai a nossa soja? É nós mesmos que... Não, 70% vai para fora. Onde é que vai a nossa carne? Vai para fora. Frango. 40% do frango consumido no mundo. Olha bem, 40% do frango consumido vem do Brasil. E você tem que carregar essa coisa da sustentabilidade.
Mas uma pessoa que nunca foi para o exterior, que nunca viu isso, ele não acredita que isso... Entende? Então eu acho que esse é um trabalho que todos, e principalmente, eu falo, a indústria que vende produtos para o agricultor, que ela pode colaborar para o agricultor. Olha, vamos levar o presidente do sindicato, vamos levar ele para a Coreia, para ver como é que ele compra o algodão, vamos levar ele para a China, nossos compradores, para ver o que ele... Eu estava na China, aí o cara, a Associação Mundial dos Compradores Mundial Chinesa de Compradores de Carne, 50% da carne da China vem do Brasil, 50%. E eles aumentaram muito. Olha só o que é, carne, né? 50%. Aí ele disse assim, mas agora nós estamos diversificando. Mas por quê? Não, porque a carne que vem do Brasil significa desmatamento. Eu digo, não, como que... O Rio Grande do Sul, Paraná... Não, para nós significa desmatamento. Aí eu perguntei, como é que a gente faz para mudar essa imagem? Certificação. Aí eu disse, mas nós temos. Ele disse, sim, o Pará tem uma, o Mato Grosso tem outra. Nós não estamos aqui para conferir qual é o estado. O Brasil é tão grande para a gente ter que... Me desculpe. O cara crachar ali, né? Aí não dá. Vocês têm que ter uma certificação única internacional. Porque a carne de vocês... O partido, o governo chinês diz assim, diversifique as entradas de carne da China, porque está pegando mal para nós aumentar o desmatamento por causa da carne brasileira. Você vê, o que nós estamos falando aqui? Uhum. Se o agricultor ele não dá bola para isso, o que acontece lá na China? Vamos parar de comprar carne, vamos diminuir as nossas compras do Brasil, vamos aumentar de outros países. Então, isso não é balela, isso não é conversinha de... bicho grilo, não. Isso aí é dinheiro, é mercado. Agora, o cara sabe, lá de Sinop, lá de Sorriso, ele não sabe. Aliás, ele sabe o contrário. Ele sabe que o deputado diz para ele que isso aí é bobagem e que esse negócio de mudança climática é coisa de viado. Isso aí não existe, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho hoje, realmente. Tete, e nesses anos aí que o senhor teve lá como assessor especial do MAPA, como que eram as conversas com o presidente Lula quando o senhor chegava para falar das demandas do setor? Ele questionava ainda sobre o porquê dessa resistência do agro ao nome dele, ao governo dele. Como que eram essas conversas e o que o senhor repassava a ele? Eu vou te dizer o seguinte, o presidente Lula é extremamente inteligente e tu não precisa mais de 5 minutos para convencer ele o sim ou não, né? Então, quando tu vai com uma pauta boa, é assim, é imediato. Ele pega o telefone, ele é muito inteligente, ele sempre foi favorável a essa distensão ele não compreende, ele realmente, é o que nós estamos falando aqui, ele não compreende esse atrito e sempre nos orientou no sentido de diminuir o tensionamento. Agora, consegue, não consegue? De novo, tem alguém fomentando. Isso aí não é de graça. E isso aí, obviamente que isso tem dividendos políticos para quem fomenta, né? Quem está fazendo não está fazendo de graça, não. Ele está surfando na onda, não é verdade? Porque vamos falar, sinceramente, nos últimos anos. E nós podemos aqui olhar para o Mato Grosso. Todos os candidatos a senadores já surfaram na onda do PT. E agora estão surfando na onda do contrário. Por quê? Porque o contrário está com mais voto hoje. O que é isso? Desculpa esse político aí. Não, o cara não tem nada, ele só tem... Para que lado está soprando o vento? Para lá, então vou para lá. Difícil. O senhor, durante a campanha de 2022, o senhor deu uma entrevista, se eu não me engano, para Valor. E aí, uma entrevista muito boa, até li para me inspirar para fazer o nosso roteiro. O senhor, nessa entrevista, falou que apostava que o Centrão se aproximaria naturalmente do Lula para garantir governabilidade ao governo, né? Mas a gente viu aí nos últimos anos um tensionamento muito grande do Congresso com o governo Lula. Recentemente a gente viu aí indicação ao STF sendo negado no Senado, essa disputa aí de poder do Alcolumbre com o presidente Lula. A gente vê uma tensão institucional, a gente vê que o Congresso avançou muito também sobre o orçamento do governo federal. O senhor
superestimou essa governabilidade? Olha, eu vou dizer o seguinte, não tem como no Brasil alguém governar sem fazer, enfim, fazer uma composição. Não tem como, né? O que acontece com o Centrão é que ele não está ali para garantir a governabilidade, ele está ali para garantir o dele, a sua continuidade política. Você olha um partido como o PSD. Eu costumo dizer o seguinte, se o Lula ganhar, ou se o Flávio ganhar, o PSD ganhou. Se o Lula ganhar, o PSD também ganhou. Compreende? O PSD é um partido que não importa quem ganhar. Ele ganhou. Ele não tem lado. O lado dele é os dois lados. Esse é um problema que o Brasil está vivendo. É assim que funciona o Brasil. Aí nós temos um outro problema seríssimo. Eu vou relatar porque eu passei no governo e tal. Emenda. O ministro, o poder público, ele não quer saber de fazer um bom governo. É que ele quer saber como é que ele vai fazer com as emendas. Para quem que ele vai dar as emendas. O resto é resto. Isso dá mais voto. Então, hoje nós estamos com um desvirtuamento do poder público. A emenda substituiu o interesse do político em fazer uma boa política. O político ele quer fazer a distribuição das emendas, quer ver um prefeito aqui para dar voto. Como é que nós vamos pensar que... Vamos pegar aqui o Pedro, nosso candidato a senador. O outro, 120 milhões por ano de emenda. E aí ele vai concorrer com um cara que distribuiu 120 milhões. Tá certo isso? Como é que nós vamos renovar os quadros de federais, estaduais e senadores, sendo que um pode distribuir 100 milhões e o outro não? E daí vão competir. Que tipo de igualdade é essa? Então, realmente, eu não sei, assim, o Brasil tem que... Esse modelo de governo, esse presidencialismo, que é um parlamentarismo, onde o parlamento tem mais força que o presidente, esse choque de poderes desarmônico, isso realmente está difícil de governar. A gente vê todo dia essa disputa de poder, dos três poderes, um ganha um dia, outro ganha. Eu não sei que solução isso pode ter, mas eu vejo que a emenda é um veneno. Na minha opinião, a emenda é um veneno. E a outra coisa que eu acho que a população tinha que cobrar mais fidelidade ideológica dos políticos. O Brasil é uma vergonha. O sujeito, ele muda não é que ele muda de partido, ele muda de direita para esquerda do dia para a noite. E todo mundo, enfim, acha normal. Né? Não dá. Falando sobre o ex-governador Pedro Taques, existe também essa questão de que quando ele foi governador, ele foi eleito pelo PDT, depois foi para o PSDB, e aí ele foi um dos primeiros, se não o primeiro governador na época a apoiar, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma. O senhor criticou aí essa questão de mudança de lado, questão da ideologia de direita para esquerda, de esquerda para direita, quando convém. O senhor acredita que o Taques também não se aproveitou disso? Não mudou aí? Veja bem. Não surfou nessa onda? Não, veja bem. Ele era do PSDB. O Alckmin era governador de São Paulo. O Alckmin, governador de São Paulo, chamou os partidários do PSDB e disse que a orientação do partido era o impeachment da Dilma. E ele seguiu a orientação do Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, que nós estamos apoiando junto com o Lula. São situações momentâneas da política que o Alckmin resolveu tomar aquela posição. E eu vou contar para vocês. Não que eu fui a favor do impeachment da Dilma, mas eu dei uma faísca lá na frente parlamentar pelo seguinte: naqueles momentos de definição, o governo estava ingovernável, porque estava uma situação, ela estava muito enfraquecida, e toda semana que eu ia a Brasília, os deputados disseram, não, vamos lá pedir isso aqui, porque ela está
Está penando e a gente deixa ela ficar mais 15 dias lá. Um belo dia eu cheguei até, o Ricardo Tonsic me ajudou isso, era o lá de Uberaba, o presidente da frente, e eu disse assim, vamos parar com isso. Ou a gente apoia e deixa ela terminar o governo, ou derruba de uma vez, porque não dava mais aquela situação, né? Não é que eu era a favor do impeachment, não era meu irmão, era secretário do Tesouro dela. Ela foi acusada de pedalada. Pedalada todo governo faz. Na verdade, o impeachment se dá porque, com condições políticas, o motivo do impeachment não interessa. Porque o Congresso não precisa Ele dar. arruma um motivo ali para... Não, é que a gente às vezes confunde que precisa motivo jurídico. Não precisa motivo jurídico. O motivo que precisa é pôr em votação o impeachment. Se votou, não interessa o que fez, se fez certo, se errado. Isso não está em discussão. O que ali era uma questão política. Ela perdeu, a economia ia mal e tal, ela perdeu. Então, assim, o Pedro seguiu a orientação partidária e na época era muito difícil manter a Dilma. Eu estou confessando aqui, eu não fui a favor do impeachment. Eu fui a favor que nós, na frente parlamentar, tomássemos uma posição. Ou vamos garantir ela até o final, ou acaba de derrubar, porque não dava mais para viver daquele jeito. O país não andava. Então, assim, agora vamos falar um pouco do Pedro, que está perguntando. E por que eu estou alinhado com o Pedro? Olha, ontem nós vimos, um senador vendeu a tentativa de uma emenda para fazer 1 milhão no FGE. E também vendeu para o banco a não instauração da CPI do Master. Isso é um cargo de senador. O sujeito usa isso como balcão de negócio. Negócio. Assim, de todos os políticos que eu conheço, e eu conheço o Pedro desde que ele foi candidato a governador, eu vou depois contar como é que eu conheci ele, eu nunca vi o Pedro se meter em falcatrua. O Pedro, o patrimônio dele é meio apartamento. É isso o apartamento. Dividiu, né? Teve que dividir dividiu depois, com a ex-mulher, né? Então, assim, o cara foi governador, foi senador e não enricou. O cara diz, ué, o que houve? Não fez alguma coisa certa no mundo de hoje, né? Ele botou o Arcanjo na cadeia. Meu amigo, para botar o Arcanjo na cadeia, tu tem que ter coragem. Tu tá na ponta da bala, né? E realmente ficou 10 anos sob escolta, né? Então eu tenho que admirar uma pessoa assim. Eu admiro uma pessoa assim. Não estou olhando direita, não estou olhando esquerda. Se o Pedro for juiz, ele não vai olhar para o cara se ele é direita ou se ele é esquerda. Ele vai olhar sob o ponto de vista da constitucionalidade. Ele não apoia o golpe, ele não apoia o golpe, ele apoia a Constituição, a coisa certa, a lei. E, acima de tudo, é um legalista, não é direita e esquerda. Passou por alguns partidos, nunca de direita, mas sempre de centro, centro-esquerda. Conheço ele, conheço as opiniões dele. Não é extremista nem de um lado nem do outro, mas também nunca vi ele fazer propaganda para o Bolsonaro. Como também nunca vi ele fazendo propaganda para o Lula. E a coisa mais interessante que a gente vê nos nossos candidatos a senadores, ou até a governador, todos eles já foram do outro lado. E agora estão... O que é isso? Mudou, né? Surfar na onda. Mas não é pequenas diferenças. Extrema esquerda, ou bem esquerda e bem direita. E o cara navega dos dois lados. Você acha que o Táxi, então, ele pode se colocar e se apresentar e conquistar esse voto do eleitor que... não quer nenhum dos extremos, não quer Bolsonaro, não quer Lula? Eu acredito nisso. Você acha que esse não, é o não é caminho questão dos indecisos, indefinidos? Não, mas não é tanta questão do direita e esquerda. É aquele eleitor que diz precisamos moralizar esse país. Por exemplo, ontem aconteceu, não foi preso ainda, mas está sob investigação, o senador que estava na folha lá do Vocaro vendendo emenda. Para mim não interessa para o Pedro não interessa se ele é de esquerda ou se ele é de direita. Esse cara tem que sofrer as sanções da lei. Então eu acho que o Pedro ele ocupa aí um papel
de fazer justiça, de fazer com que a justiça funcione, que os poderes funcionem dentro da lei, nem de direita nem de esquerda. Eu vejo nele isso. Agora, o viés dele é de direita? Não vejo assim. Não vejo ele de direita ou esquerda, eu vejo ele centro. Agora, hoje ele apoia o presidente Lula, mas é óbvio que ele apoia o presidente Lula, ele é dentro do PSB, o Alckmin vai ser o vice-presidente, não tem dúvida. Né? Ele apresentou aí algumas propostas já, como a redução da maioridade penal, endurecimento contra facções e mudanças no STF também. Essas pautas não podem ser consideradas mais do campo da direita? Que a gente vê essas... Talvez, inclusive, dentro da federação já sofreu crítica por conta disso. Né? Agora, esse é o pensamento dele, e eu acho que está correto. Nós temos um problema no Brasil, muito sério. Facções, quer dizer, o crime fazendo papel de Estado, no fim das contas, né? Se tu for ver favelados do Rio de Janeiro, é isso, é o crime fazendo papel do Estado. Começa a acontecer isso também no Mato Grosso. Nós temos outro problema, a impunidade do crime do colarinho branco, e é um projeto de lei que ele fez para... De proibir delação para esse projeto? Também esse, mas outro, de equiparar o crime do colarinho branco a crime hediondo. Ah, sim. Porque é assim, né? Então está aí essa polêmica aqui do Oi Mauro, 304 milhões. Eu acompanhei, o Pedro me explicou tudo aquilo. Ora, o dinheiro saiu do Estado e foi parar no bolso do filho do governador. E ele disse que não tem nada a ver com isso, foi coincidência. 300 milhões saiu do Estado e foi parar no bolso do filho do governador. 300 milhões. Esses 300 milhões deixaram de construir vias públicas, medicamento. Esse é um crime hediondo. Muita gente ficou sem comer ou sem saúde por causa disso aí. Agora, um negro que roubar um pão no supermercado, esse vai para a cadeia. E veja aqui no Mato Grosso, quantos dos nossos ex-políticos, governadores, já passaram na prisão e na tornozeleira. Tem algum preso? Todos fizeram delação, né? Todos não estão presos. Então o Pedro também é contra essa história da delação, que a coisa melhor que tem é o seguinte, tu faz tudo que tu quiser de roubalheira, depois tu delata teus ex-comparsa. É só deixar tudo organizado ali com provas. E aí quando precisar... Aí você sai com a conta do banco cheia. É um absurdo, né? Você está construindo esse projeto junto com o Tax, né, ao Senado. O Tax deixou aí o governo num cenário não muito favorável a ele, né? Houve escalonamento de salários, houve atraso de pagamento de benefícios como 13º, aos servidores, né, como 13º, houve também falta de pagamento para alguns fornecedores, enfim, o governo Mauro teve que se adaptar ali para pagar as contas dele. Ele saiu com um cenário muito negativo, principalmente com os servidores, com a classe empresarial. Como o senhor acha que pode reverter essa situação favorável a ele, visto já que tendo um passado não muito distante, né, de um cenário negativo? E complementando a pergunta também, a gente, logo depois da eleição de 2018, em que ele não foi reeleito, em 2020 teve a eleição suplementar, ele foi candidato ao Senado também e não teve bons resultados, assim, né? Como que o senhor Vamos lá. Primeiro, pensa isso? Eu acompanhei quando ele foi candidato a governador. E era um anseio de todo mundo. Houve ali vamos dizer assim, muitos agentes políticos, inclusive o Piveta, todos nós chamamos o Pedro para botar a casa em ordem. E isso ele fez. E a casa estava em uma desordem muito grande. Todos nós soubemos disso. Eu sei, os primeiros meses de governo não tinha dinheiro para pagar folha, era um horror. Então, alguém que pegou o governo destroçado por roubalheira, é muito difícil exigir dele um bom governo. É muito difícil. Ele não conseguiu fazer nem tinha dinheiro para isso. Talvez se ele se reelegesse, mas o que ele foi chamado, ele fez. O papel de botar a casa em ordem, acabar com a roubalheira, ele fez. Ele não foi um bom governador, também concordo, não foi, nem pôde ser. Mas ele não está pleiteando ser governador novamente, e ele também não tem esse perfil.
Vamos lá, ele não tem esse perfil. O perfil dele é justiceiro, o perfil dele é de senador, o perfil dele é de jurista, de juiz, Eu olho para a cara dele e digo, tu tem cara de delegado de polícia. Né? E ele tem cara de delegado, e é o que ele fez. Né? Você acha que ele é um bom legislador, deve estar no Senado? Mas sem dúvida, pelo conhecimento jurídico, pela experiência. Até que acho que 4 anos ele foi eleito entre os 5 melhores senadores. Exatamente. Né? Sabe quantos projetos ele fez? 50 projetos. Quantos projetos o Medeiros fez? Não me lembro. Você fez um e eu não fiquei sabendo. Né? Mas o Pedro, a gente sabe que essa é a capacidade intelectual dele, é isso que ele gosta de fazer, é isso que ele sabe fazer bem feito, né? E é isso que a gente espera dele. Porque vamos lá, pessoal, nós estamos precisando de gente decente na condução dos destinos do país. Não dá mais para diariamente a gente, que nem o que aconteceu ontem. Ora, um dono de banco, ele mobiliza uma bancada inteira, vários senadores, deputados, ministros. Os ministros do STF não são escolhidos pelo PT, eles são indicados pelo presidente da República e são sabatinados e homologados pelo Senado. De todos os presidentes, não do presidente Lula, vários ministros, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes foi indicado por quem? Michel Temer, não é verdade? Então, assim, por mais que eu veja que o Alexandre fez um grande trabalho pela democracia, e eu acho que ele fez bem, eu não posso concordar que um parente, a mulher dele, tenha um contrato daquele tamanho e ele vai julgar aquela pessoa que pague a mulher. Eu não posso concordar com isso, né? Aí não tem partido, não dá para concordar com isso, né? Isso não importa quem seja a pessoa. Eu tenho certeza que o Pedro não concorda com isso. E ele diz, não, tem que ter prazo definido, tem que ser 12 anos. Tem que ter idade mínima. O sujeito não pode ser ministro do STF com 30 anos, né? Passar a vida toda lá. E passar a vida toda, né? Então, assim, está exagerado isso aí, está exagerado. O Brasil inteiro está vendo. Senhor, lá no Congresso tem uma força muito grande em relação ao impeachment. A gente vê no campo da extrema-direita um clamor aí, um movimento para que se eleja senadores e deputados da extrema-direita para realizar esse impeachment de Alexandre de Moraes, Toffoli, enfim, de quem Fachin contrariar os interesses, o entendimento deles. O senhor acredita que é esse o caminho do impeachment ou da mudança das regras para a composição dessa corte? Eu acho o seguinte. Ou começa limpando todo mundo e muda depois? Não, tem outros países que evoluíram nisso. A Alemanha evoluiu, os Estados Unidos evoluiu. Na verdade, o ministro da STF ele tem a caneta final. É muito poder, não é verdade? Uhum. Ele tem o veredito final. Então, esse cara, se ele quer ter essa função, ele precisa abrir mão de algumas coisas. Ele não pode ter um escritório de advocacia do filho e da mulher. No meu entendimento, não pode. Não pode. Tem que ter um código, no mínimo um código de ética. Mas no mínimo um código de ética. Eu vejo eles viajando, eu conheço, eu sempre estou em Brasília, tenho amigos que vão junto. Vão para Portugal fazer encontro. Quem é que paga? Ah, mas quem paga é secreto. Como é secreto? Como é secreto? É a JBS que paga, é a Globo, não sei quem, porque é secreto. Uhum. Quer dizer, existe patrocínio externo, existe. Eu digo, mas eu quero ver quem é. Não, é secreto, não pode. O que é isso? O que é isso? Vai de classe executiva para Lisboa, fica num hotel de 5 estrelas, tomando vinho e tal, fazendo conversa. Não, o que é isso? Um juiz tem que ter um código de ética. Assim, bom, existe essa movimentação, né? Está em curso. Eu acho que essa é uma grande revolução que o Brasil precisa fazer. Mas sem impeachment nesse momento? Não, o impeachment, vamos falar, está dentro da lei. Se os senadores, a maioria, assim como a Dilma foi empichada, está dentro da lei. A Dilma fez pedalada, fez como todo mundo faz, como qualquer governante faz. Foi por isso que ela foi empichada? Não, foi um gesto político de maioria. A mesma coisa pode-se empichar um ministro por uma questão política. Não deveria ser assim, deveria ser por razões
jurídicas, né? Técnicas, né? Tete, como que o senhor imagina um palanque em Mato Grosso reunindo Pedro Taques, setores do PT, Carlos Fávaro e figuras historicamente distantes entre si? Como que isso pode ser possível? E é esse o caminho? É esse que vai... É a tendência a acontecer? Eu acho que brigas também, né? Carlos Fávaro e... na verdade, o Fávaro foi vice do Pedro, né? E deixou, acho que no mês final, ele deixou renunciou para disputar o Senado no grupo do Então, é o seguinte, Mauro. existe algo maior aí, que é o presidente Lula, ou o presidente Alckmin, no nosso caso, né? Esse é o algo maior. Então, vamos lá. O Alckmin não dizia assim que o Lula quer voltar à cena do crime? Quantas vezes eu ouvi isso? E foi usado depois, né? Contra essa composição. O dia que eu fui falar com o Lula foi o dia que o Alckmin aceitou ser vice do Lula. E depois eu falei para o Alckmin, quem é que fez o Lula ganhar a eleição? O Lula ganharia a eleição sem o Alckmin? Pergunto para vocês. O Lula não ganharia a eleição sem o Alckmin. Entendeu? São momentos políticos, são momentos históricos. Naquele momento histórico, o Alckmin estava no PSDB, existia uma disputa entre os dois vamos dizer, centro-esquerda, né? Os dois, né? Então, ele estava disputando o espaço político dele. Depois ele achou que era melhor pro país ele se aliar com o Lula, é isso que ele fez. As nossas forças, que a gente chama de progressistas aqui do Estado, embora tenha algumas divergências, elas vão se unir em cima de um projeto, que é o projeto de eleger o presidente Lula, eleger o Alckmin e eleger... Dificilmente nós vamos fazer 2 senadores, é bem quase impossível. Mas fazer um senador é bastante provável, porque o Lula faz de 30% a 35% dos votos. Se todo aquele que votar no Lula votar em um dos nossos senadores, está eleito. 30% dos votos. Mas não é assim, não é que o cara... Se fosse só uma vaga, talvez. A coisa não funciona assim. A Janaína tem mais votos do Lula do que do Bolsonaro. Então, essa dinâmica não funciona. Então, eu não vejo problema de estar no mesmo palanque. Né? Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de partido que tem 2 caras. O PSD é isso. O Kassab é o político mais esperto que existe na face do universo. Né? Porque, assim... Às vezes as pessoas me perguntam, mas para que lado o Kassab vai? Aí eu respondo, para o lado que vai ganhar. Pode ter certeza. Vai ter candidato ou não vai ter? Vai apoiar Lula, vai apoiar... Vai ganhar, né? Esse é o lado que o Kassab vai. E o que falta para sacramentar essa composição aí do PSB com a federação e o PSD, para formar essa chapa aí? Fávaro, Taques ao Senado e Natasha ao governo. Olha, eu vou te falar, porque eu participei disso em Brasília, junto com o presidente Edinho, junto com o Henrique Fontana e com toda a direção da federação aqui do Mato Grosso há alguns meses atrás. Quando o PT dizia, nós precisamos de 2 candidatos fortes. Então nós tínhamos a possibilidade do Pedro se filiar ao PV, que daí seria quase que impossível não estar junto. E nós tínhamos a possibilidade do Pedro filiar o PSB até para reconstruir, dar mais força, que é um partido aliado do PSB. A decisão lá foi a gente fazer esforços no sentido de filiar ele no PSB. O Edinho e o João Campos se entenderam sobre isso na época e assim foi feito. Né? Então, nós estamos hoje, eu também acabei me filiando ao PSB, nós estamos dentro dessa composição sob orientação da diretoria do PT, do Edinho e do João Campos. Então, isso não é uma brincadeirinha aqui. Tem algum, por exemplo, o Lúdio acha que é melhor uma mulher? Tem até as pré-candidaturas da Edna, tem do PSB também, que é a PCdoB, né? Tá, tem força política para agregar voto? Sinceramente, a gente sabe que não tem, né? O Pedro tem força política, porque todo mundo sabe. Né? O Pedro é um nome que não precisa nem dizer quem é, todo mundo sabe quem é. Então, a força política do engajamento do Pedro, inclusive para reforçar a candidatura do Lula, é muito maior. Nós, a nível nacional, já tomamos essa definição. E
falta agora uma definição formal, e eu acredito que vai vir de Brasília, para aparar e dizer, é assim, e acabou. Né? Eu acho que nos próximos dias isso vai acontecer. A questão da Natasha, eu acho que é muito positivo, jovem, esperta, atenta, mulher, médica, né? Dá todo um frescor aí acho muito interessante a candidatura dela. Né? O Favre tem seu espaço, é uma pessoa que era muito ligada ao agronegócio, não é mais, porque hoje é repudiado, mas também fez um trabalho grande com os pequenos produtores, fez um bom trabalho a nível mundial de levar os produtos, mercado, né? Isso, né? Eu acompanhei. Então, assim, eu não vejo nenhuma dificuldade dessa composição. Eu vejo a Rosaneide como, não vou dizer que está eleita, mas com grande possibilidade, eu estou acompanhando, estou fazendo tracking disso. Depende da composição, né? Que ela foi a mais votada na última e não conseguiu. Não, mas dessa vez nós temos a dona Neuma, que é a mulher do Zé do Parque. Da federação, né? Nós temos o Antero, que vai juntar. Nós temos lá do norte o Altir, que também tem bastante voto. E na nossa cabeça, claro que a gente quer 2, mas eu acho que um é completamente factível fazer. Isso é muito importante. Dentro desse grupo. Óbvio, dentro do grupo. No PSB, como que estão as conversas? A gente tem aí, o PSB era um partido forte aqui, com o comando do presidente da Assembleia, Max Russ. Ele foi pro Podemos e levou toda a sua base, e agora tem esse processo de reconstrução. Como está? Eu não conheço com detalhe, quem está conduzindo mais isso é o Pedro, mas ele já fez uma reunião com os vereadores para manter eles, enfim, dar condições para eles trabalhar. Ele tem feito contatos com estaduais, com federais, vai ter chapa, eu não sei te dizer os nomes, o Pedro que está mais à frente, mas eu acho que essa construção pós-Max do PSDB vai ser vigorosa. Muita gente voltando, gente que era antigos do PSDB, nós já temos uma sede, a sede está sendo bem movimentada. Então, assim, essa força progressista que é o PSB vai tomar novo impulso agora com o Pedro à frente. O que motivou o senhor a deixar o PT e ir para o PSB, e como que vai ser a participação do senhor nessa chapa? Primeiro nessa pré-campanha, quais são as pautas, assim, rapidamente, que o senhor quer apresentar para essa chapa veja bem, disputar? Nós, falando com o Alckmin lá, ele pediu para fortalecer o partido, me sugeriu para vir para o PSB para ficar junto com o Pedro, e eu atendi esse chamado. Eu estava bastante atuante dentro do PT. Não tenho nenhuma rusga, nem votei com o PT, pelo contrário, continua o mesmo apoio, a mesma amizade, o mesmo companheirismo com o PT, mas nesse momento eu vou ajudar mais o Pedro e o PSB. O papel que eu quero fazer, e que eu já combinei com o Pedro, vamos chamar assim, quando a gente está no exterior, grandes países têm um adido agrícola lá na embaixada. Eu vou ser o adido agrícola do Pedro. Então, o Pedro eleito senador, eu pretendo ficar em Brasília, e ficar junto com ele. Por quê? Porque o Mato Grosso é agricultura. E se tem um negócio que eu entendo, é agricultura. E aí eu não vou me fazer de modesto, não. Esse assunto eu entendo, e entendo muito. Então eu posso ajudar muito. Agora mesmo encontrei o assessor da Tereza ali no café da Tereza Cristina. Nós estamos com um problema enorme do endividamento agrícola e nós temos que resolver. E a Tereza também, ela é de oposição, mas ela está mexendo lá com o governo. Então eu digo, eu vou lá, semana que vem eu vou falar com a Tereza, vou ajudar a resolver isso. Então esse é um assunto que eu entendo e que eu posso ajudar o Pedro, e também politicamente, porque assim, toda essa polêmica ideológica, as pessoas que me conhecem, elas olham para mim, não olham para o PT e não olham para o PSB. As pessoas que sabem, que foram meus companheiros na criação da ProSoja, ou lá na securitização, ou em inúmeras pautas e brigas que fizemos com o governo federal para negociar dívida da agricultura, ele não olha para mim com viés ideológico. Ele olha para mim como um companheiro agricultor que eu sou. Então isso fico satisfeito de ver, porque assim,
Foi doído fazer esse acompanhamento do Lula? Claro. Eu deixei de conversar com alguém deixou de ser... Não, isso não aconteceu. Isso às vezes acontece, mas comigo não aconteceu. Na avaliação do senhor, valeu a pena o senhor enfrentar isso? Eu vou dizer por que valeu a pena. Primeiro, porque realmente eu não queria que o Bolsonaro ganhasse. Não queria, e eu estava incomodado e que eu estava querendo ajudar de alguma forma. Se ajudou ou não, eu não sei, mas eu acho que ajuda. Quando aquele que está indeciso, que pode apoiar o Lula vê, uma pessoa que nem eu, como o Blairo fez no passado. O Blairo fez isso no passado com a Dilma, né? No segundo turno, né? E isso pode ter ajudado um pouco. Eu tive uma experiência muito, muito rica dentro do Ministério. Viajei em muitos países. Essa questão da sustentabilidade, que eu cuidei bastante. E eu não me arrependo de forma nenhuma. Me enriqueceu profissionalmente, conheço muito mais coisas. E eu acho que agora também estou mais preparado para, por exemplo, das coisas agrícolas, tudo isso que eu falei para vocês de China e tal. Eu tinha uma noção disso. Agora não é só uma noção. Eu fui lá várias vezes. A Embrapa chinesa, a Embrapa brasileira, eu fui presidente do Conselho da Embrapa, nós estamos conversando para fazer um código de sustentabilidade comum. Olha que coisa bonita se o Brasil e a China fizer isso, né? Então, assim, eu não me arrependo, eu vou continuar apoiando a democracia, eu vou apoiar a liberdade, a democracia. Não tem maneira de apoiar ditadura, centro-direita. Quero falar um pouco sobre o que nós estamos vendo no mundo. Né? Nós estamos vendo aí nós temos um presidente dos Estados Unidos que é considerado desequilibrado por 50% dos republicanos, daqueles que votaram nele, consideram ele desequilibrado, 50% dos republicanos. É um sujeito que pegou o mundo calminho e botou fogo aonde ele conseguiu. Mete fogo lá no Irã, agora mete fogo lá na Ucrânia. Vamos piorar o assunto da Ucrânia. Agora vou invadir Cuba. Vai lá e saca o presidente da Venezuela. Eu olho para ele e eu vejo Hitler. Como é que eu posso concordar? Eu não concordo com isso. De jeito nenhum. E o que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer nos próximos meses? Olha a variação do dólar, olha a variação do petróleo. Então, o dólar vai cair, o dólar vai subir? Depende do que ele fizer. Ele vai disparar míssil contra outro país. O senhor acha que aqui o Brasil corre risco também de ir por esse caminho do radicalismo, ou voltar para esse caminho do radicalismo internacional? Pessoal, Getúlio Vargas teve um momento que ele estava do lado do Hitler. Teve um momento que o Brasil estava do lado do Hitler. Começou a virar quando foram atacados os navios brasileiros. Então eu tenho medo disso, eu não quero que isso aconteça no mundo, em lugar nenhum, muito menos no Brasil. Isso pode virar? Claro que pode virar. Olha como é que está a Argentina. Tá, ele vai conseguir algumas, talvez ele consiga alguma melhoria econômica, mas olha o custo. A gente observa, fica sabendo, aposentado, batido, passando fome e tal. E essa questão vamos falar assim, do extremismo acima de tudo. Democracia não vale, liberdade não vale. Assim, o que para mim é extrema-direita? Não precisa juiz, não precisa o delegado de polícia, não precisa segunda opinião. Eu que mando, eu, o presidente da República, é o que o Trump está fazendo. Agora, ontem, a Suprema Corte derrubou os 10% de taxação, tarifário. Né? Entrou em guerra com outro país sem autorização do Congresso. Ele sabe que não pode fazer isso, né? Então, assim, o cara diz, eu sou o rei. Ele se coloca como Deus, né? Até postou foto aí como Deus. O cara chega ao ponto de ser Jesus Cristo e tal. Não dá, né? Não dá. Eu acho que o mundo já evoluiu, já passou por crises enormes com a Segunda Guerra, né? E agora, veja bem, na Hungria, pronto, já derrubou lá o Erdogan. Agora vamos ver o que vai dar agora.
próximo fim do ano com as eleições intermediárias nos Estados Unidos. Eu acredito que ele vai perder muito da força, né? Ótimo. Deixa para a gente finalizar, como está a formação também para a segunda suplência aí do TAC? O senhor vai estar como pré-candidato a primeiro suplente? Como que está a conversa para fechar essa chapa? Olha, o Pedro tem falado em uma mulher do norte do estado, está em conversação, tá? O sul do estado, eu sou do sul, enfim, essa é a ideia para compor. Tem alguns nomes? Não, eu realmente eu moro em Rondonópolis e agora eu até estou combinando com ele para ao menos passar 2, 3 dias da semana aqui, né? E vai e volta e tal, para a gente poder. Acabamos de fazer a sedezinha lá, estamos arrumando, enfim. Realmente está faltando essa suplência. Mas eu quero dizer para vocês, eu estou bem animado. Primeiro que eu acredito muito no nosso candidato pela característica dele, pela idoneidade dele. Não contei uma história aqui, mas vou contar ainda no final. Conta aí. Eu conheci o Pedro porque ele era senador, ia a Brasília, e eu normalmente ia às segundas-feiras também por causa da frente parlamentar. Eu dormia lá, terça tinha reunião. E aí conheci ele no avião, conversando e tal, né? Até que um dia nós tivemos um problema aí na agricultura, sobre pagamento de royalties e tal, e os agricultores nossos tinham razão, embora seja produtor de semente. Era uma conta de 500 milhões. 500 milhões que o agricultor tinha que pagar. Mas estava na reta final no STF para ser julgado. E se fosse julgado positivo, o agricultor não precisava pagar. Se não fosse julgado, ia depositar em juízo, ia dar maior confusão. Eu olhei aquilo, o Pedro era senador, candidato a governador, eu digo, me ajuda, você tem conhecimento jurídico, vamos combinar com esse ministro lá. E ele fez isso, porque eu não queria favor nenhum, só queria que fosse julgado antes do vencimento. E ele conseguiu essa audiência e tal, e deu certo. Colocar em pauta. E conseguimos livrar os agricultores de pagar 500 milhões naquela época de reais, foi muito tempo. O que eu quero contar, ele fez isso, nós fizemos isso, ele nunca pediu nada, nem para a associação, nem para mim, nem para o agricultor. Ele nunca disse, eu fiz um puta de um favor para vocês aqui e tal. Ele nunca pediu nada. Então essa é uma... Eu conversava muito com os secretários dele quando ele foi governador, tudo amigo meu, o Ricardo Tonsic, o Fávaro era o vice, o Ceneri era secretário da Fazenda, o Marcelo, que hoje está em Singapura pelo algodão, eu perguntava, e daí? Todo mundo reclamava disso, daquilo e tal. E aí, ele te pediu alguma coisa regular? Não, nunca me pediu nada irregular. Ele te impediu de fazer alguma coisa? Não, nunca. Digo, então vai ver que o problema não é ele, o problema é você. Ele está te dando toda a liberdade, faça. Né? Então essas são características positivas do Pedro. Honestidade, integridade, não pedir favor, não pedir dinheiro, não trocar favor, não fazer politiquinha de comprar e vender. De troca, né? E ter... Isso é difícil um político ser assim. Às vezes não dá certo. Às vezes não deu certo no governo do Estado. Mas para senador dá certo. São 8 anos. Tem muita coisa que ele pode contribuir. Muita lei que dá para fazer. Nós precisamos de leis melhores. Nós precisamos coibir. Nós estamos vendo aqui senadores ou deputados que é um ponto de negócio. Não é um político. É um... Cara, que nem isso que aconteceu ontem. O cara, o que é isso? Um cargo desses, o sujeito vender as suas emendas, vender as suas propostas de lei, é o fim do mundo. É um cenário triste, né, pro país. Então, mas tem gente boa. Nós temos que apostar nas pessoas boas, fazer essa modificação positiva. Cada vez mais acho que a sociedade também está tomando esse conhecimento, né, da importância também da eleição no Congresso, né, que não adianta só eleger governador e presidente. Um ponto que falar ligeiramente esse dia, eu estava trocando ideia com um funcionário meu.
Primeira coisa, o cara não sabe para que serve um senador. Acha que o senador é para arrumar dinheiro para o Estado. É bem isso, né? Aí tu explica e tal. É um lobista. É. Aí quando a gente começa a falar, tu tem que pensar melhor. Diz assim, não, mas eu tenho nojo de política. Política é nojenta. Aí eu disse para ele assim, pois é, o nojento agradece, viu? Porque o nojento tá ganhando um dinheirão nas tuas costas porque tu não quer prestar atenção em quem tu tá votando, ele tá ganhando dinheirão nas tuas costas. Então eu acho que está na hora da sociedade voltar a não demonizar a política. Começar a pensar em fazer política de maneira positiva, né? Porque não tem outro jeito. O outro jeito é pegar em armas. O jeito é fazer política. Ótimo, Tete. Muito obrigado por ter passado essa mais de uma hora aqui conversando com os nossos espectadores, falado da sua trajetória, da visão que o senhor tem também desse agronegócio. A gente já entrevistou aqui vários produtores rurais, né, Rafa? A gente tem normalmente uma ideia hegemônica, uma narrativa hegemônica. É bom também a gente ouvir novas ideias também, ideias diferentes. Muito obrigado, a gente está sempre à disposição. Tenho certeza que outras oportunidades vão surgir. Bom, eu agradeço, foi uma boa conversa, estamos sempre à disposição. Ótimo. Rafa, muito obrigado também e até uma próxima. Imagina que agradeço, até a próxima. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial e no Instagram você também pode seguir o estúdio.od. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.